O trailer 2 do filme do Michael Jackson saiu. E galera, tá insano. Esse filme pode facilmente se transformar em uma das, se não a maior bilheteria da história do cinema. Mas fica aí que eu já te explico por que eu tô dizendo isso. Editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabo na área. Galera, o segundo trailer do filme que vai contar a história de ascensão e mudança de rumo de carreira do Michael Jackson 5 para o Michael Jackson, rei do pop, finalmente saiu. E galera, tá insano, tá absoluto cinema. O trailer entregou tudo o que qualquer fã gostaria de assistir relacionado à história do seu ídolo ou do seu artista, atriz, astro, estrela favorito. E assim, gente, tá incrível. A verdade é essa. E assim, nós fizemos um vídeo relacionado ao primeiro trailer, onde a gente trouxe algumas curiosidades, trouxemos algumas coisas que o primeiro trailer mostrou, só que esse trailer trouxe muito mais coisa. E a gente já vai falar sobre algumas delas para vocês, porém, é importante que vocês não deixem de deixar o like e compartilhar com a galera, porque isso ajuda na interação e ajuda o nosso canal a crescer. E se você é novo no canal, não esquece de deixar nos comentários que você é novo, até para que a gente possa ir lá e desejar a você as boas-vindas. E claro, não esquece de se inscrever, não esquece de clicar no sininho para receber a notificação. Isso é importante para você sempre acompanhar o conteúdo que a gente traz aqui para o Resenha. E se ainda não viram o conteúdo do canal, o que você acha oficial do Wesley, galera, dá uma ida lá. O moleque tá fazendo um bom trabalho, tem muito vídeo legal, inclusive ele trouxe algumas análises bem legais, a propósito, até sobre esse vídeo. Então é legal vocês irem lá, conferir, ver um ponto de vista diferente, o trabalho que ele faz é maravilhoso. Obrigado demais a vocês por estarem aqui e bora pro conteúdo. Galera, o trailer tem apenas 2 minutos e 18 segundos. Só isso. Só foi o suficiente para ele trazer uma enxurrada de informação, inclusive pistas do que pode ser o enredo desse filme. Até porque, galera, vamos lá, o Michael Jackson, ele era instrumentista, cantor, ator, ele era escritor, que ele também escrevia, ele era dançarino, além de ser compositor, produtor, diretor, entre outras coisas. Então, a vida inteira do Michael Jackson é interessante, até as polêmicas geram milhões de views justamente por o quanto o cara era relevante. Todo mundo queria saber o que acontecia na vida dele, o que se passava, como ele vivia, o que comia. Caras como ele, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, os Beatles, galera, são pessoas que estão em outro patamar. Então assim, qual parte da história da vida dele vai ser contada? Então o trailer já deixou algumas pistas pra gente. Agora, tudo no trailer tá lindo. Figurino, direção de arte, ambientação, edição, efeitos especiais. Cara, tudo no filme tá maravilhoso, até o casting tá muito bom. E aqui, o trailer já abre num contraste, onde o Michael tá, ao mesmo tempo, caminhando por aqueles túneis, né, de quem tá saindo do camarim e entrando no palco. Tem ali, né, um show do Michael Jackson, inclusive dá pra ver a hora que ele tá saindo do túnel, que ele tá com uma roupa que lembra muito a roupa dele na música Bad, que, cara, tá muito parecido, até o cabelinho preso do mesmo jeito. Cara, isso é maravilhoso. E corta para um momento de conversa entre o Joey Jackson, pai dos Jackson 5, e toda a galera do Jackson 5 conversando. Então, assim, provavelmente a gente deve ver o Michael em uma disputa meio que judicial. Enquanto essa disputa judicial tá correndo, provavelmente para ele conseguir sair do Jackson 5 e ser, né, o rei do pop, sair da carreira com o grupo Jackson 5 e ter a carreira solo, provavelmente a gente vai ver muitos flashbacks de como que era a vida dele, de como que era ele na infância. Cara, Michael Jackson viveu muitos momentos difíceis durante a vida dele. Muita polêmica, o preço da fama. Muita coisa foi comprovada como verdade, muita coisa não foi comprovada. Tem muita gente que até hoje não gosta do Michael Jackson, até por questões de todo a repercussão na época de que ele tinha menores de idade e afins. Então assim, você tem o direito de não gostar dele por rumores,
mas não tem como falar que tudo que o cara fez foi grandioso como artista. Então, ele é um cara que tem muitas óticas. Então, essa ótica me parece plausível. A outra forma de contar essa história seria o Michael Jackson criança, passando por toda a infância, todos os supostos abusos que o Joey Jackson cometeu com ele e com os filhos, de ser um cara extremamente autoritário, extremamente rígido, em alguns momentos incentivando, até passando do ponto, né, chegando ao fato de bater, muitos rumores circularam em relação a isso, então acho que a gente deve ver um pouco disso no filme. Só que a gente vai ver muitos dilemas internos do próprio Michael. Porque pensa o seguinte, ele amava a família de fato. Só que aquilo, ele cresceu com o Jackson 5, ele mudou a vida da família junto com o grupo. E depois ele sai disso. E todo mundo sabe, até pra quem assiste músicas antigas do Michael Jackson, vê que ele era a estrela. O resto da galera tava ali pra dançar e balançar a cabeça. Ele era o cara diferentão. Depois, óbvio que a gente viu ali, né, a LaToya teve um momento dela de fama. A Janet, né, acabou sendo a segunda maior estrela da família, pelo menos em relação à relevância, né? Então a gente deve ver um pouco desses conflitos do Michael com a família, tá? Inclusive, tem uma parte bem legal que a gente consegue ver lá até o Sr. Bubbles, né? Que, pra quem não sabe, é aquele filhote de chimpanzé que o Michael tinha como amigo. E, cara, eu falei pra vocês da ambientação, mas tudo no trailer tá absurdo. Tem muita coisa que, se você compara com momentos da história... E assim, eu não vou tocar desses momentos e afins, até porque o trailer mostrou alguns deles, e eu não quero atrapalhar a experiência de vocês e a minha em assistir o filme. Só que se vocês pegarem fotos da época, eu acredito que o filme vai trazer essa cronologia, e você comparar, cara, tá igual. Tá igual. Tem ali a parte da tem ali cenas de show, cena de bastidores, tem cenas de família. Óbvio, claro que tudo ali é uma inspiração, né, para uma obra que retrata a vida do Michael Jackson. Tudo que tá no filme aconteceu, não aconteceu, óbvio que ali é uma arte, né, um filme. Então, provavelmente, muita coisa foi deixada, muita coisa foi tirada de contexto, muita coisa talvez possa ter sido posta no filme de uma forma mais leve, mas, cara, sem dúvida nenhuma, eu acredito que esse filme vai bombar. E quando a gente fala principalmente da forma como o trailer tá sendo construído, ele tá mostrando pra gente figurinos da época, cabelos da época, carros da época, até cenário, sabe? Quando ele tá ali gravando com o Quincy Jones. Inclusive, acho que vai abordar bastante essa relação, que basicamente é o maior artista e o maior produtor, ambos musicais, que o mundo já viu. Então essa relação com o Quincy Jones, essa relação com o empresário, a relação com a gravadora, o assédio dos fãs, a mudança dele pro Jackson 5, tudo isso vai ser retratado. E há quem diga, a gente até colocou isso no primeiro vídeo que a gente fez, que parece que serão 2 filmes e não apenas um. Então isso também pode ser que uma outra parte da história do Michael Jackson vai ser contada. Talvez tudo que a gente vai ver aqui encerre a partir do momento que o Michael conseguiu se desvincular do Jackson 5 e foi fazer o primeiro trailer. Mas, gente, até o trailer de Thriller vai mostrar ali uma parte de como foi gravado e afins. Óbvio que não com imagens da época, mas vai ter muita coisa legal. Inclusive, tem cenas ali onde a gente vê camisas que o Michael Jackson usou, bonés que o Michael Jackson usou, fotos que ele tirou com certas pessoas. Cara, tem muita coisa nesse trailer. Até tem uma parte lá onde eles estão conversando e você tem uma foto do álbum Off the Wall do Michael Jackson. E detalhe, tudo isso com a cara do Jafar Jackson, o sobrinho do Michael Jackson que vai interpretar ele. Gente, a hora que ele rodopiou, depois saiu no Moonwalk, cara, eu olhei, porque assim, são trailers, são coisas que eu nasci em 1984. E meu pai já era fã do Michael Jackson, minha mãe também. Conforme eu fui crescendo, eu fui ouvindo, meus pais tinham disco do Bad, tinha o Off the Wall, tinha o Thriller, meu pai tinha discos disso. Então eu cresci ouvindo, eu só fui ter uma ideia da proporção do tipo de artista que o Michael Jackson era
Cara, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13, 14 anos que eu fui entender a magnitude desse cara. Então, assim, eu sou fã de Michael Jackson? Cara, eu sou muito fã do trabalho de Michael Jackson. É o que eu disse pra vocês, eu não conheci o Michael Jackson na vida real. Não sei até que ponto que o pessoal fala a respeito dele é verdade ou mentira. Mas do trabalho do Michael Jackson, cara, eu sou muito fã. O cara literalmente mudou a forma como a gente assistia clipe, por exemplo. Ele transformou clipes em pequenos filmes. Fora a ética, a dedicação de trabalho, sabe? Você vê que é um cara extremamente dedicado, apaixonado pelo que fazia. O cara dançava, é extremamente perfeccionista, sabe? Participava de basicamente tudo. Tem uma série na Netflix que fala sobre como foi criar ali, né, a música We Are The World. Cara, o cara é absurdo. Ele é absurdo. Então esse filme, ele vai trazer pra gente muita coisa legal sobre a história do Michael Jackson como um todo. Uma das partes que eu tô doido pra ver é aquela parte que ele tá segurando um monte de Grammys. Tem a parte do Off The Wall que eu falei pra vocês. Tem a parte dele queimando, tem uma parte dele na maca, né, com a cabeça toda enfaixada, onde ele foi fazer um... Inclusive teve até alguém que comentou nos vídeos, eu tinha esquecido de colocar essa informação, mas foi de quando o Michael foi fazer uma campanha publicitária para uma determinada marca. Não lembro se era Pepsi ou Coca-Cola, não tô lembrado. E ele acaba sofrendo um acidente queimando a cabeça. Depois o Eminem fez zoeira com isso. O pessoal de Todo Mundo em Pânico fez zoeira com isso também. Mas, cara, é um acontecido, algo que aconteceu com ele. E o Michael teve muita polêmica, né, gente? Teve a questão familiar. Parece que... Tipo, toda a genialidade dele, tudo que ele construiu, todo o sucesso que ele teve não foi suficiente pra evitar passar por certos problemas, né? E, cara, ele teve problema com a família, ele teve problema com alguns dos irmãos, ele teve problema com alguns amigos, teve problema com o empresário, com gravadora, teve as denúncias de crianças e afins. Teve gente que, cara, alegaram que tinha gente perseguindo ele, ele mesmo se sentia perseguido. Então, cara, a vida do Michael Jackson, embora uma vida cheia de regalias após ele ficar bilionário pra alguém que veio do nada, cara, ele não conseguiu ter paz pra aproveitar tudo isso. Então, a gente pode ver algumas dessas coisas aqui dentro desse trailer. E claro, dentro do filme a gente provavelmente vai ver muita coisa. Tanto é que tem uma parte que a gente vê aquele semblante triste, né, na interpretação do Jafar. E, cara, ele já corre o risco de ganhar facilmente o Oscar de melhor ator, tá? E é aqui que eu queria chegar. Por quê? Por que eu falei pra vocês que esse aqui pode ser a maior bilheteria da história? A fandom do Michael Jackson, os fãs de Michael Jackson, são gigantescos. Tem muita gente que é fã do Michael Jackson. Pensa que tem gente que é fã dele, cara, desde os anos 70, 80, 90, 2000. O cara fez muita coisa, como eu mencionei, o cara foi ator, o cara foi instrumentista, o cara foi compositor. Então, assim, tem muita gente em diversas áreas e esferas, gente famosa. Cara, ele é o tipo de cara que ele é famoso pra quem é famoso, entendeu? Então, assim, muita gente se interessou pela história do Michael Jackson. Muita gente se interessou pelo artista Michael Jackson. E na minha humilde opinião, muita gente vai assistir esse filme como fã, realmente. Eu sou um deles. Eu tenho certeza que meu amigo Jorge, que é do canal Rumo à Nova Humanidade, também vai. Acredito que o Wesley também vai. Então, cara, muita gente quer ver este filme. E justamente por essa fandom, pelo cara ter batido diversos recordes na vida em relação a Grammy, maior tempo na Billboard, sabe, lotação de estádios, embora tenha gente que já lotou mais estádios que ele, mas, cara, o cara mudou a história da música. E por esses e outros motivos que eu imagino que todo mundo vai querer assistir esse filme. Então ele pode se tornar uma das maiores bilheterias da história, mas eu não vou ficar surpreso se ele se tornar a maior bilheteria da história, tá? Uma coisa que pra mim já é quase um fato, e eu espero que seja, é que esse filme vai render bilhão. Simples assim, tá? Esse filme vai render bilhão. Até porque não é um cara que é querido em um outro lugar. As músicas do cara, são ouvidas no mundo inteiro. Então, esse filme tem tudo pra se tornar o maior filme do ano,
para se tornar uma das maiores bilheterias de todos os tempos. Agora, vamos ver em qual contexto as histórias serão contadas. E para quem não sabe, o filme tem data prevista para chegar aqui em 23/4 de 2026, ou seja, daqui a mais ou menos 2 meses. E é claro que a gente vai no cinema e depois eu vou trazer para vocês a minha opinião sincera a respeito desse filme. Mas e você? É fã do Rei do Pop? Vai assistir esse filme no cinema? Será que a gente vai se trombar em algum lugar? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, obrigado demais pela audiência, obrigado pelas curtidas, pelo compartilhamento. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, que isso ajuda a gente demais. E se você é novo, informa a gente pra gente te desejar as boas-vindas. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês num próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!